Comunicações pessoais, pela ordem, Sargento Azevedo. Boa noite a todos os presentes, boa noite os serventuários dessa casa, boa noite, senhor presidente, excelentíssimo vereador, doutor Marcelo Gomes, na pessoa do qual eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, vereadora, professora Noêmia. Diante do exposto de Vossa Excelência e da colocação da Vossa Excelência, vereador, doutor Rogério, eu não poderia deixar de falar e defender o serviço que os policiais militares fazem no trânsito de Itumbiara. Isso já foi ressaltado aqui em outra oportunidade e mais uma vez eu ressalto e falo. Em primeiro lugar, não existe nenhuma determinação, nenhuma orientação ou treinamento para que policial militar fique escondido em esquina ou debaixo de árvore. Primeiro porque o policial militar, estando fardado por si só, ele já é visto em qualquer lugar, ele já é uma vitrine em qualquer lugar que ele esteja. E em momento nenhum o policial ele sai para a rua para fazer multas aleatoriamente sem que haja a infração de trânsito. Repito e mais uma vez eu falo, imaginem vocês que essa situação que foi reclamada aqui, que o policial fica nas esquinas, teoricamente, na cabeça de alguns, que eles ficam escondidos. Imagine sabendo que esses policiais estão na esquina, se existe esse grande número de acidentes de trânsito que acontece, esses números de infrações e, infelizmente, com causas muitas vezes das piores possíveis, que é ceifando vidas não só dos nossos jovens, mas de pessoas idosas e outras situações. Concordo com o senhor, Vossa Excelência, vereadora Mauri, quando o senhor fala a respeito do trânsito pesado em nossa cidade, mas isso cabe a essa Casa de Leis fazer valer um projeto de lei para que não tenha esse tipo de tráfico na nossa cidade em horário comercial, para que isso aconteça apenas para veículos que vão descarregar ou carregar na porta das nossas lojas ou das nossas empresas. E que muitas vezes, só um minutinho, Excelência, e que só essa questão de fazer um projeto de lei para proibir esse trânsito pesado na nossa cidade também não vai resolver. Porque o maior problema da questão de trânsito da nossa cidade é a falta de educação. Por quê? Raciocinem os senhores e as senhoras, quem já não passou por isso, de estar passando em uma avenida onde existe uma faixa de pedestre. Aí você para, aí aquela pessoa passa e quando ela termina de passar, ela olha para o seu carro ou para a sua moto e te agradece. Por quê que isso acontece? Porque nós não temos educação e quando isso acontece, que deveria ser uma coisa natural de qualquer condutor, respeitar o pedestre, aquele que respeita, a pessoa agradece por esse fato. Então, primeira parte dessa situação é a nossa falta de educação. É a questão, muitas vezes, de achar que 5 segundos, 10 segundos, que nós corremos e andarmos mais rápido, nós vamos resolver o problema da nossa vida ou da vida de alguém. Então, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, e aos senhores vereadores, e a senhora vereadora, professora Noêmia, que essa questão, inclusive, é importantíssima, porque hoje, não só na questão da segurança pública, mas em qualquer questão hoje da sociedade, não só na cidade de Itumbiara, mas no mundo inteiro, a tecnologia, ela potencializa muito qualquer tipo de trabalho. E é louvável, Vossa Excelência, professora Mauri, a questão da criação e da colocação de pardais. Isso potencializaria e muito o trabalho da Polícia Militar, não só desses policiais que trabalham a serviço da Secretaria Municipal de Trânsito, mas também aos policiais que trabalham na patrulha, que deixariam de atender esses acidentes de trânsito, que uma viatura fica 2, 3 horas para atender um acidente de trânsito, enquanto nessas 2 ou 3 horas poderia estar passando na porta da casa de cada um de vocês, prestando uma segurança de maior qualidade. Professora Mauri. Muito bom, Sargento Azevedo, as suas explanações. Às vezes com alguma dúvida em relação, que eu coloquei, em relação ao que o doutor Rogério disse, em relação a clareza para onde vai o dinheiro realmente das multas na nossa cidade. Que esse dinheiro vai realmente para prevenção,
para as escolas, que nós podemos ter também com o Gilmar no SAMU, montar um SAMUzinho com as crianças, como o senhor disse, a falta de educação em Itumbiara em relação ao trânsito, ela é gravíssima, né? De antemão, aquele exemplo que eu falei, mandei no grupo dos senhores hoje, é um aluno meu, chama Jefferson, com 19 anos, saindo da rua Avenida Brasília, ele saindo da sua casa, da sua garagem, um carro acidentou, levou empurrando ele 20 metros, graças a Deus, menos mal, teve 100 pontos no seu rosto, 100 pontos, cortou todo o seu rosto. Então, assim, é uma situação que não pode passar mais. Acidentes na Itarumã, morreram 2 jovens, uns dias atrás. Um exemplo muito forte também, em Goiânia, quando tirou os radares, essa semana tiraram os radares, mostrou no jornal Anhanguera dessa semana, hoje, sem os radares, as pessoas percam o respeito, né? Então, é de fundamental importância que o prefeito nos atenda realmente em relação ao trânsito, modernize realmente o trânsito na cidade, facilitaria muito para os policiais e para toda a população itumbiarense. Quanto a isso que o senhor está falando, em relação a aquilo que Vossa Excelência, vereador doutor Rogério, colocou, inclusive eu também aprovei a ideia, e tem sim que ter transparência naquilo que é arrecadado, não só no SMT, mas em todo o nosso município, porque é dinheiro que é pago de impostos, e nós temos que saber para onde vai esse dinheiro, e não é diferente na Secretaria Municipal de Trânsito, e é importantíssimo implantar esses projetos dentro das escolas, principalmente dentro das escolas para as nossas crianças, como o senhor bem lembrou, que é importantíssimo que as nossas crianças, que se fala muito nisso, mas é uma grande verdade, que é o futuro, porque serão as crianças de hoje que irão cuidar de nós amanhã. Assim como hoje nós temos a nossa responsabilidade de cuidar das crianças de hoje, eles também terão a responsabilidade de criar e de ter a responsabilidade sobre as crianças que serão na época que eles estarão adultos. Então, tudo aquilo que a gente fizer num contexto para educar essa geração é importantíssimo. Por isso, eu parabenizo o senhor por esse projeto, eu parabenizo Vossa Excelência, doutor Rogério, por essa iniciativa de cobrar do SMT, sim, para onde que se vai essa verba, se ela está indo para a sinalização terrestre, aérea, se ela está indo para pagar os funcionários, se ela está comprando tintas, ou qualquer outra natureza de serviço que esteja prestando a nossa Secretaria Municipal de Trânsito. O senhor está corretíssimo, tanto é que eu também aprovei aquilo que o senhor colocou aqui, de antemão. Eu só quero deixar bem claro para toda a população de Itumbiara e para aqueles que estão nos assistindo, que o policial militar, ele não sai da sua casa, ele não vai para a caserna, ele farda, ele vai para o seu trabalho para ficar escondido, ou às vezes sai premeditadamente para fazer multa para esse ou para aquele. Eu só quero deixar bem claro para vocês, se com a fiscalização nós temos horrores no trânsito, como o senhor relatou aqui, imagine sem ela. E eu concordo com o senhor e vou, se necessário for, se o senhor for fazer uma indicação ou qualquer natureza nesse sentido, na questão dos radares, para que essa tecnologia venha potencializar o serviço dos fiscais de trânsito, eu estarei assinando com o senhor também, porque eu também concordo que iria ajudar muito. Vereadores, caso vocês queiram assinar comigo também, viu, a todos os vereadores, viu, Souzinho, a indicação dos radares, todos os vereadores estão abertos a vocês também, tá? Excelentíssimo vereador Sargento Azevedo, os países de primeiro mundo, em momento algum, a gente vê algum policial, a gente não diz que o policial está saindo de casa para ficar escondido. Isso o policial, ele não tem culpa disso. O sistema que faz com que as pessoas, e a gente vê, sim, infelizmente, no dia a dia isso acontecer. Os países de primeiro mundo, onde eu estive, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, as pessoas não fazem isso. Existe um limite de distância para ficar entre um carro e o outro. Aquilo que você faz de errado, a polícia vai atrás do seu veículo, te para, te aborda e te efetua uma multa. Ele te efetua, você assina e você está sabendo aquilo que está acontecendo. E é esse tipo de exemplo que a gente tem que trazer para a nossa cidade, através do radar, através de quebra-molas, através de rotatórias. Em momento algum policial sai com esse intuito. Agora, o sistema faz com que isso aconteça. Infelizmente,
Agora, nós queremos disciplinar esse tipo de conduta. O que é? É fazer com que isso aconteça de forma educativa. Aquele que cometeu algum ato errado, que ele seja punido, que ele se efetue a multa, mas de uma forma e de uma clareza para que seja transparente. Assim como eu fiz o projeto para dizer aonde que vão essas multas, Sargento Azevedo, porque até o momento nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro ele é aplicado aonde? Ele é aplicado na saúde, na educação? Nós não sabemos. Então, às vezes fica uma dificuldade de interpretação, e que não é isso que eu quero que o senhor leve como essa dificuldade de interpretação. Simplesmente nós temos que seguir exemplos, assim como a gente vê no dia a dia nos países de primeiro mundo isso acontecer. Como eu já tive uma multa em Orlando, justamente por ter um tipo de conduta de não obedecer às regras, e assim eu fiquei sabendo, assim que o policial me abordou. Então é assim que tem que acontecer. E é assim que eu acho, que espero que Itumbiara siga o exemplo disso, porque eu acho que essas inovações estão aí para a gente aprender, está aí para a gente adquirir conhecimento. E a gente não é sabedor de toda a verdade, nós não somos os melhores, e nós procuramos exemplo para ser os melhores no futuro. Assim como essas crianças que hoje, assim como o projeto do senhor vereador excelentíssimo, professor Amauri. Obrigado. Só para completar a resposta para o senhor, doutor, Vossa Excelência, seria excelente se nós tivéssemos as mesmas implantações das leis que tem nos Estados Unidos aqui no Brasil, mas infelizmente nós ainda somos um país de terceiro mundo, e infelizmente, exemplo, uma criança de 10, 12 anos que ela pratica um crime, ela é condenada à prisão perpétua, não a pena de morte, mas a prisão perpétua. Aqui, crianças de 10, 12 anos não cometem sequer ato infracional. A questão da polícia, do tratamento da polícia nos Estados Unidos. Sargento, um minuto, por favor. A polícia nos Estados Unidos, ela é tratada como herói. Como herói. Qualquer pessoa que cometa qualquer atitude contra um policial nos Estados Unidos, ela é punida. No nosso país, infelizmente, o policial não é olhado dessa forma. E é por isso que eu digo aos senhores e às senhoras que o primeiro passo que nós temos que dar em toda essa empreitada é a educação. E a questão de nós atingirmos o ápice de uma educação, como o senhor relatou, que existe o respeito e a forma de ser tratado o cidadão, e com a transparência que tem que ser feito, que essa transparência ela tem que existir em qualquer lugar do mundo e por qualquer pessoa, nós temos que sim, e tem que partir de nós, que é o primeiro degrau de tudo isso, daqueles que fazem as leis do nosso país, que façam leis mais duras e que não punam apenas aqueles os pobres e aqueles que não têm condição de pagar advogado, mas que possa punir os grandes. E nós estamos tendo uma grande luz no fim do túnel, quando nós estamos vendo aí grandes engravatados aí atrás das grades, coisa que quando eu era criança, que isso tem um bom tempo, isso não existia, nós não tínhamos sequer uma ideia de que isso pudesse existir, tanto é que fizeram filmes com o nome do crime do colarinho branco, que eram pessoas que não eram punidas, e hoje nós estamos vendo essas pessoas sendo punidas. Isso é um passo importantíssimo, e que nós, como defensores da lei que nós somos aqui do nosso município, nós temos que fazer isso chegar até os poderes maiores, para que a gente possa mudar as nossas leis e melhorar a vida da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.